Olá, galera da Arsenal Brasil, Arsenal 1, Manchester City 0. Uau! Uau, que jogo! Confesso que eu consegui ver em tempo real só o segundo tempo, mas eu consegui ver depois o primeiro tempo. Cara, absolutamente tudo o que a gente queria desse jogo. Foi uma atuação brilhante do Arsenal e a gente vai falar em mais detalhes sobre isso aos pouquinhos. Vamos lá. Começando pela escalação, né? Quando eu vi a escalação e eu fiquei otimista e pessimista ao mesmo tempo, porque eu fiquei muito feliz que o Arteta compartilhou da minha visão, ou eu compartilhei da dele, de que ter o Rice de 8 nesse jogo era uma condição inegociável. Se não dá para o Partey, põe o Jorginho. E foi exatamente o que ele fez. E a gente viu o tanto de bola que o Rice jogou. Né? É quase como se o Rice tivesse sido comprado exclusivamente para essa partida. A atuação do Rice hoje foi assim maiúscula, de um jogador que está completamente à vontade em se impor fisicamente, em ser um jogador dominante no meio de campo. Ele não é o mais técnico no passe, mas em todos os outros elementos do jogo dele, ele é absolutamente perfeito. Junto do Jorginho, que é um jogador que fisicamente não é grande coisa, mas o cara tem um passe muito bom. Aquele erro contra o Tottenham, eu acho que ele irritou muito porque ele foi o erro mais não Jorginho, assim. Eu esperava o Jorginho perder alguém na corrida, dar um mole numa bola aérea, mas errar um domínio de bola é uma coisa que a gente poucas vezes viu na carreira ele fazer, é verdade seja dita. E hoje ele fez uma atuação muito segura. E aí eu fiquei pensando assim, o que o Arteta quer com isso? O Jesus jogando aberto também era inegociável, sem o saque ele abriu na direita, tudo bem, botou o Trossard na esquerda, ok, tanto faz. E ele podia colocar o Trossard na esquerda porque aí eu acho que foi o grande ponto do jogo foi decidido na escalação do Guardiola. Vou falar uma coisa aqui que você não vai ouvir em muitos lugares. O Guardiola hoje foi covarde. Teve medo do Arsenal. Ele não se sentiu confortável para colocar o Julian Álvares no pocket do 10 ali, onde estava jogando bem. Jogou ele aberto, tirou o Doku e não colocou o Doku em campo para matar o Zinchenko. Desde o começo. O Guardiola não teve a coragem de fazer isso. Ele ficou com muito medo de perder o meio de campo. Ele povoou pra caramba o meio de campo dele. Ele não conseguiu, né? A ideia foi, já que eu não tenho a presença física para ganhar do Rice, eu vou ganhar do Rice no volume, né? Vou colocar um monte de jogador ali. O Odegaard não fez uma grande partida, mas acho que nesse sentido de preenchimento físico do campo ele foi bem. E o Jorginho também, depois o Partey botou um nível acima que aí a gente vai falar daqui a pouco. O Guardiola estava muito preocupado com o controle do meio de campo, por causa que ele estava morrendo de medo do Rice e do nosso trio de meio de campo. E ele acabou povoando tanto ali que ele perdeu a possibilidade de se tornar muito, muito ameaçador. Gente, o City deu não foi 4 chutes a gol no jogo, ele deu 4 chutes no jogo. O último foi aos 53 minutos de jogo. 2 deles foram naquele bate-rebate do escanteio no começo do jogo. 3 minutos. O City não criou absolutamente nada. Haaland criou 0.00 expected goals. Ele não esteve em campo. Ele esteve firmemente dentro do bolso do William Saliba. E aí a gente, passando para esse assunto, William Saliba e Gabriel Martinelli são a grande dupla de zaga do mundo. Não tem como eu me convencer do contrário. Não existe uma dupla de zaga melhor no mundo que eles. O Saliba é um dos 3 melhores zagueiros do mundo, mas o Gabriel é um dos 10. E ele é fisicamente um monstro. E se ele sempre vai tentar ser o primeiro a bater no adversário e começar a tirar o cara do ritmo. E teve um lance,
Agora eu não vou lembrar quando é que foi, que o Haaland ficou meio frustrado, ele tentou tipo, dar um chegão assim no Saliba, e ele caiu, bicho. O cara tentou dar um tranco no Saliba, tipo, meio pelas costas, assim, tipo, uma coisa meio frustrada, assim, que jogador que mal perdedor, e ele voltou, cara. Parece, sei lá, sabe quando você vê aqueles vídeos do Adriano, a galera tentando tirar a bola dele, as pessoas, tipo, parecia que ele tinha um campo de força ao redor dele ali por 2005. O Henry fazia muito isso também, as pessoas tentavam bater nele e elas sumiam, voltavam. O Haaland voltou hoje pro Saliba e ficou aquela coisa do tipo, amigo, você faz bullying pros outros. Aqui o buraco é mais embaixo. E os caras não conseguiram. A ideia do Arteta foi muito boa, porque a gente de fato não fez aquela super pressão, a gente fez aquela meia pressão que a gente tinha falado no pré-jogo. Por que a gente fez aquela meia pressão? Porque precisava ter o Saliba na sobra, a gente precisava anular o Haaland. O grande método do City fazer gol, especialmente sem o De Bruyne, sem essa verticalidade do Rodri, ia ser concentrar tudo o jogo no Haaland. Então, se a gente conseguisse anular o Haaland, eles teriam muita pouca capacidade de gerar perigo ofensivo contra a gente, especialmente porque ele não teve a coragem de colocar o Doku em campo e acabou reduzindo muito o poderio ofensivo dele. Então, na escalação, ficou claro que se o Arsenal segurasse o jogo, a gente teria uma chance no segundo tempo, com o nosso banco. Eu não sabia qual era a condição do Martinelli. Depois, no pós-jogo, o que aconteceu foi que o Trossard se machucou. Na verdade, estava jogando machucado. Chegou no intervalo, viram que ele não quis continuar, não dava para continuar, enfim, assim, a lesão, ele declarou a lesão. E aí o Arteta estava olhando, ele olhou pro preparador físico e falou: Posso usar o Martinelli? Ele falou: por um 45 minutos, nem pensar. O Martinelli virou e falou: Pode sim, me bota que eu vou jogar. E jogou. E era um risco que a gente correu, mas foi um risco que deu super certo, né? O Martinelli já trouxe uma outra vida pra gente no segundo tempo, e com o Martinelli esticando o campo de um lado e o Jesus do outro, mesmo com o Nketiah bem inefetivo, vamos ser sinceros, ele, esse jogo de quebrado, de transição, não funciona para o Nketiah. Mas ele estava lá por um motivo. Ele estava lá porque ele estava lá para doar as suas pernas para que a gente tivesse uma chance no final. É como se fosse. Eu vou fazer um vídeo só explicando por que o Arteta, na verdade, é um técnico de rugby e não um técnico de futebol. E isso no rugby é muito comum. Você deixa uns dois ou três jogadores tipo, muito bons no banco para jogarem os 30 minutos finais e arrebentarem com o time adversário no final. Isso acontece bastante em rugby. O Arteta tem uma relação muito próxima com o Eddie Jones, que foi técnico da seleção inglesa de rugby por muito tempo, um cara super vitorioso e tal, fez uma seleção japonesa sair do nada e virar uma seleção de nível mundial. O cara é inegavelmente muito bom, ele tem um relacionamento muito próximo com o Arteta, diz que eles trocam muita figurinha. E tem muita coisa do Arteta que me lembra a tática de rugby, e essa é uma delas, assim, eu tenho 5 substituições, então eu posso botar 3 caras de uma vez em campo sem medo de ficar sem substituição depois e tentar mudar o jogo no final agora? Então eu vou fazer isso. E a gente vai ver que foi exatamente o que aconteceu. Com o Martinelli em campo, o jogo ficou muito equilibrado e o jogo estava muito fracionado. É um jogo de xadrez, porque os dois times sabiam que um erro era fatal. Então, acima de tudo, era não errar. Você pode ver que em vários momentos você viu que os jogadores davam a bola pro Raya no segundo tempo. O primeiro tempo do Raya foi muito nervoso, assim, ele errou bastante. No segundo tempo ele voltou seguro. E davam muito a bola para ele e falavam assim: não, 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 espera. E aí você viu os jogadores se mexendo em campo. A gente só saía para jogar quando a gente estava confortável com o nosso formato. Por quê? Porque a gente sabia que a gente não podia errar e com aquele formato a gente tinha uma chance muito menor de errar. O Arsenal não queria correr riscos. E aí o Guardiola pensou assim: bom, se continuar desse jeito, não tem como tirar nada desse jogo. Botou o Doku em campo, deu 2 bolas atrás do Zinchenko. O Arteta falou: não, agora tá na hora de eu tentar fazer o meu movimento para ganhar o jogo. Sai Zinchenko, vem o Tomiasso, acaba com essa brincadeira esse garoto aí. Anula ele, por favor. Botou o Havertz centroavante, botou o Partey de volante e a gente, puf, controlou o jogo. Dali para frente só deu Arsenal, só deu Arsenal.
A gente foi muito melhor que o Manchester City no terço final do jogo, mas muito melhor que o Manchester City. A gente teve várias pequenas quase chances, boa parte delas caíram no pé do Odegaard, que eu acho que tá com uma coisa chamada síndrome do herói. Ele começou a achar que se a bola caísse no pé dele, ele ia guardar na gaveta. Porque ele tentou chutar de tudo que é lado, às vezes sem equilíbrio, sem, sabe, sem posicionamento. Ele se precipitou muito, matou muito ataques promissores desse jeito. Mas, mesmo assim, a gente conseguia criar, a gente conseguia pressionar. O City estava marcando de uma forma já meio nervosa. Foi um jogo duro, só que a gente jogou na bola, eles não jogaram na bola. Kovacic devia ter sido expulso pelo menos umas 2 vezes. É impressionante como o Manchester City tem uma leniência com os árbitros assim muito louca. Logo com o Michael Oliver, que na semana passada estava sendo muito bem pago, um valor que nós não sabemos, para apitar joguinhos do campeonato dos Emirados Árabes de Futebol. Vamos falar uma coisa muito importante. Se tiver gente xingando aqui no fundo, desculpa, eu estou gravando isso exatamente no final do clássico Botafogo e Fluminense, que eu acho que o Botafogo estava ganhando quando eu olhei na tela. E tem uma casa aqui embaixo que só tem botafoguense maluco e eles estão bebendo o dia inteiro. Então você imagina como é que eles devem estar nesse momento. Peço desculpa por qualquer tipo de intromissão indesejada. Voltando ao assunto, está meio difícil se concentrar porque eu estou ouvindo tudo que eles estão falando e é bastante. É... Então, os Emirados Árabes, a gente sabe, daquelas 115 acusações do Manchester City, boa, tem um número razoável delas que são pessoas recebendo valores direto do Estado Emirate por fora dos seus contratos como bônus secretos, que não são declarados dentro das contabilidades do Manchester City. Se você faz isso para o Guardiola, você está driblando o fair play financeiro. Se você faz isso para um árbitro, você está corrompendo a liga. Eu acho que essa relação, por mais que não tenha absolutamente nada impróprio, é muito imprópria. É um conflito claro de interesses. O Michael Oliver não deveria ser permitido apitar nem nos Emirados Árabes, nem na Arábia Saudita, nem em lugar nenhum, pelo amor de Deus. Esse cara não, os caras não podem fazer bico, né, de arbitragem. Mas enfim, em lugares onde o dono do país também é dono de um clube, na liga na qual ele apita, eu acho que eu não preciso nem de muita sofisticação jurídica para explicar porque que isso é uma coisa completamente absurda. Você vai literalmente ver um pagamento dele na conta dele de dinheiro de, de um clube, né, ligado do mesmo pote de onde sai dinheiro para financiar um clube de futebol. Isso é inegável, o dinheiro está lá. Ah, mas o serviço é honesto, tal, tal, tal. Beleza. E aí na semana seguinte o jogador do City tem uma leniência absurda, pode entrar de sola, pode bicar, pode fazer o que quiser, não toma cartão vermelho. Assim, é bom deixar uma coisa bem clara. O 6% da população britânica vive na Grande Manchester. 60% dos árbitros vêm de lá. Só Manchester City e Manchester United não sofrem erros de arbitragem nesse campeonato. Isso naquela lista de pedidos de desculpa da PGMOL para as coisas absurdas que eles fazem, como fizeram com o Liverpool semana passada. Só 2 times não estão naquela lista: Manchester United e Manchester City. Tirem suas próprias conclusões. Mas eu queria fechar isso aqui só para dizer que é sobre isso que eu falei no título. Se a gente tivesse ganho com um a mais desde o começo, desde o momento que o Kovacic devia ter sido expulso, eu falar, ganhou, mas ganhou com um a mais desde o começo. Foi um dia complicado para o Manchester City. Não. Nós jogamos com o mesmo número e mesma importância de desfalques do que eles. E nós tivemos, no final, 30 minutos de absoluta dominância contra o melhor time do mundo. E nós merecemos vencer. Ah, foi um gol que pegou desviado. Mas só consegue quem tenta, né? E a jogada foi muito boa. E foi uma jogada de Tomiasso, Havertz e Martinelli. Todo mundo que o Arteta colocou em campo. Então eu acho que dá para garantir que o Arteta tinha uma estratégia de jogo muito inteligente. Ele entendeu muito bem o que o Guardiola ia fazer e soube deixar contingências para isso. E a gente venceu porque mereceu. A atuação e atuações de cima a baixo assim de jogadores que merecem elogio. Já elogiei o Saliba, já elogiei o Gabriel, já elogiei o Rice e outro cara que merece um elogio que jogou desde o começo foi o Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, meu Deus do céu, que jogador! Que jogador!
nessas horas eu entendo porque o Arteta não vende o Nketiah e vai atrás de um cara para competir com o Jesus. Porque o Jesus, pro coletivo, ele é gigante. Ele é um jogador gigante pro Arsenal. E a gente tem que dar uma chance para ele em forma, mostrar que ele pode se tornar esse finalizador que a gente precisa. Porque se ele melhorar um pouquinho na finalização, ele vai virar um jogador assim indispensável para o clube. Vai virar um dos melhores jogadores do mundo. Ganhamos sem o Saka. Ganhamos sem o Saka e eu acho que vamos ver o Saka ser cortado da seleção inglesa e vamos ver o Saka descansando 2 semanas, o que é uma notícia fantástica. A forma como a gente anulou o City, eu acho que diz muito sobre o que o Arteta pensa de futebol e o que o Arteta pensou desse elenco. A gente quase ganhou o campeonato ano passado. Ele poderia ter segurado o Xhaka, segurado o Partey, trazido só o Rice, abrido mão do Timber, abrido mão do Havertz, que muita gente tem falado, tem que abrir mão mesmo e tal. Certo ou errado a contratação, e a gente só vai saber isso daqui a 6 meses, quando a gente puder avaliar com calma, todas elas, o Timber só ano que vem, obviamente, o importante é que ele olhou para aquilo e falou: tá, a gente chegou perto, mas desse jeito a gente não vai ganhar. Desse jeito a gente não vai ganhar, a gente precisa fazer outra coisa. Então eu vou arrancar no meu meio campo e vou fazer outra coisa. Vou tentar outra coisa. A gente tem que aplaudir o técnico por ter essa coragem, porque seria muito cômodo para ele não fazer isso, e daqui a 2, 3 anos a gente está mais ou menos que nem o Liverpool, numa eterna transação de elenco, sem grana, enfim. Eu acho que se a gente tivesse tido a chance de vender o Partey, a gente teria vendido o Partey. A gente não vendeu o Partey porque a grana saudita não se materializou e vender ele pela Juventus. O cara querendo de graça, pagar salário, pô, sei lá o que a Juventus oferece, vai pagar em Fiat Uno, sei lá o que eles vão fazer. Enfim. Então, assim, o Arteta teve essa coragem. A gente tem que entender e respeitar isso. A gente pode, obviamente, criticar e tal. Isso é do jogo, mas, assim, dizer que ele não sabe o que ele está fazendo só faz a pessoa que diz isso parecer, no mínimo, desinformada, para não usar uma palavra mais chata para você. A gente. O Arteta é o seguinte: 84% do jogo de cada atleta é jogado sem a bola. Então, toda a ênfase do nosso jogo é para essa fase, quando a gente está sem a bola. Essa é a obsessão do Arteta. Os times dele são montados com todos os jogadores do nosso elenco. São pelo menos do 11 titular, muito bons fora da bola. Eu acho que não é coincidência que a gente foi atrás do melhor atacante defensivo do mundo, que é o Gabriel Jesus, e depois foi atrás do segundo melhor, que é o Havertz. A intensidade de pressão, de leitura de pressão, não é coincidência. A gente quer um time que seja uma máquina de jogar fora da bola, num estilo de pressão alta que é todo do Arteta, que não é Guardiola, que não é Klopp, que eu diria que é um híbrido dos dois. Inclusive, eu acho que o estilo de jogo do Arteta, embora posicional, filosoficamente parece muito mais com o Klopp do que com o Arteta, do que com o Guardiola, perdão. E me deixa, assim, verdadeiramente triste quando as pessoas falam que ele está simplesmente copiando o Guardiola, que ele é um estagiário que não sabe o que está fazendo, porque, assim, novamente, só mostra como você não presta atenção nas coisas. Porque assim, ele claramente tem um estilo próprio e é muito diferente do Guardiola, mas o objetivo final é obviamente o mesmo, é controlar o jogo de uma forma que o adversário não consiga fazer nada. E hoje a gente conseguiu fazer o melhor time do mundo, o time que ganhou todos os campeonatos do ano passado, a Copa da Liga não conta, ganhou a Champions League, ganhou tudo, parecer totalmente controlado. Fizemos isso com Jorginho no meio de campo. Então assim, que atuação. E eu acho que temos aí 15 dias para descansar, deixar o Martinelli bem, Jesus bem, Saka bem e voltar, né? E voltar contra o Chelsea não vai ser fácil. O Chelsea deu uma engrenadinha. Jogou contra o Burnley, contra o Luton, dois times fracos, mas a gente vê que as métricas do Chelsea são interessantes. Os jogadores têm muita dificuldade de finalização, mas ganhando confiança. É um time muito, muito jovem. Tem talento pra caramba. Eu não acho que o elenco deles fecha muito a conta, mas
tem muito talento ali, eles conseguem certamente fazer um bom time, talvez não um grande time, mas vai ser um jogo difícil, eu acho, contra o Chelsea. Mas a gente tem tempo para chegar lá melhor, recuperado fisicamente, todo mundo encaixadinho fisicamente e tentar superar, especialmente essa crise de lesões, né? Porque eu acredito que o nosso time tem a capacidade de disputar o título se a gente conseguir segurar essa coisa de lesão. Como eu falei antes, eu acho que a perda do Timber praticamente excluiu a nossa possibilidade de título. Eu acho que ele vai fazer falta em algum momento. Já deve ter feito, a gente não percebeu, porque a gente nunca conseguiu saber o quão bom ele seria. Eu acho que em Lanza ele fez falta, sabe por quê? Porque eu tenho a impressão que o Tomiyasu, o último lugar que o Arteta quer colocar o Tomiyasu é na lateral direita. Me parece que ele perdeu a confiança para jogar lá. A posição agora exige outra coisa, exige uma certa progressão com a bola no pé, que é uma coisa que ele faz mal. E na esquerda ele vai super bem, de zagueiro ele vai super bem, na minha opinião. O Tomiyasu é o primeiro reserva da zaga, não o Ben White. Ele é um excelente reserva para o Zinchenko. É um estilo muito diferente, mas ele consegue reproduzir a posição à sua forma. E hoje ele mostrou o seu valor. E eu acho que o Arsenal tem uma chance. Temos uma chance. A gente vai ter que ter sorte. A gente vai precisar que o De Bruyne demore para voltar e tenha problemas no retorno. Esse time do City, sem ele, sofre. O Rodri pode perder mais alguns jogos, às vezes, quem sabe. O Haaland talvez perdendo alguns jogos. Porque, assim, essa ligação vertical Rodri, De Bruyne e Haaland, ela é fundamental para o estilo de jogo atual do Guardiola. Eu acho que o Guardiola nunca teve um estilo de jogo tão fundamentado em indivíduos, mesmo com aquele time do Messi. E olha que é o Messi, mas não que o Haaland seja melhor que o Messi, mas ele acaba sendo mais central que o Messi porque ele faz menos coisas. Que o Messi é tão bom que você não precisa montar o time todo para ele, porque ele é um gênio. O Haaland, ele é muito, muito, muito bom em algumas coisas e bem medíocre em outras, tipo construção de jogo e tal. Então, se você não consegue fazer a coisa clicar para ele, você acaba murchando um tanto o time. A gente deu a planta para os outros times. Você quer ganhar o jogo, você tem que dar um jeito de anular o Haaland. Ah, mas meus zagueiros não são Saliba e Gabriel Magalhães. Bom, paciência, né? Valeu, galera. Tentarei fazer alguns vídeos nessa pausa, mas a gente vai se falando. Valeu.